Então, a evolução dessa crise entre o khrushchevismo e o maoísmo, ela se exacerba em 66, 67, e tem seu ponto de ruptura final na decisão do Khrushchev de retirar de forma unilateral e de forma acelerada, de forma instantânea, retirar toda a ajuda que era enorme, que era significativa, toda a ajuda e toda a participação técnica e científica da União Soviética no processo de industrialização da China. Então, no prazo de uma semana, milhares e milhares de técnicos soviéticos são retirados às pressas da China. Obras como siderúrgicas, hidroelétricas, obras de infraestruturas, de repente são paralisadas, né? E isso levou a economia chinesa a um colapso. Quer dizer, é impossível pensar que o Khrushchev e a sua canalha não tinham visão das consequências desse ato, né? Quer dizer, a meu ver, é claramente um ataque do Khrushchev para uma tentativa de um golpe na China. Quer dizer, certamente isso aí estava articulado com algum setor do Partido Comunista Chinês, que é muito provável que seja o Li Shaoxi, que era o dirigente do Comitê Central Chinês mais próximo de Moscou. Tanto que nesse processo o Li Shaoxi é preso em Pequim. Ele e todo um grupo de comunistas do Comitê Central do Partido Comunista Chinês são presos, né? Então eu acredito que foi uma tentativa de interferência do Khrushchev no processo chinês, interferência direta, né? De golpe de Estado no Partido Comunista Chinês, assim como eles deram o golpe de Estado no PCUS para liquidar com o stalinismo, né? Então, houve então uma tentativa do Khrushchev de quebrar a Revolução Chinesa, de interferir e mudar o processo histórico chinês. Quer dizer, uma coisa absurda, uma coisa de um caráter assim totalmente contra-revolucionário, né? Quer dizer, né, o anti-stalinismo do Khrushchev e da sua trulha, da sua camarilha, levou ele a um anticomunismo, né? Quer dizer, então você tinha na direção do PCUS um grupo de anticomunistas, né? Um agrupamento de anticomunistas, gente que era contra o comunismo científico. Para tomar uma decisão dessas foi uma coisa assim terrível. A China entrou quase que em colapso, né? A saída, o término da ajuda econômica, quer dizer, a China, enquanto não tinha produção em escala ampla, ela dependia das importações da União Soviética, que foram fechadas, né? Os projetos de infraestrutura foram todos abandonados, a China não tinha técnica e tecnologia para dar continuidade aos projetos. Então, quase que a Revolução Chinesa entra em colapso. O Mao conseguiu segurar esse processo de colapso com a Revolução Cultural, né, que ele começa em 66, 67, que é uma convocação da juventude comunista, que é a convocação da Jovem Guarda, né, comunista, e
e um culto à personalidade do Mao que é enorme. É a época do livro de citações de Mao, né, que é tido como Bíblia. Toda hora o pessoal citando Mao, como se fosse o guia genial, o grande timoneiro. Quer dizer, ou seja, o maoísmo é obrigado a regredir para o asiatismo, né? Então, ocorre um fenômeno semelhante ao aquele que levou ao stalinismo, quer dizer, uma regressão ao asiático. Foi isso que a canalha do Khrushchev conseguiu com essa medida destemperada, né, absurda. Eles conseguiram que a Revolução Chinesa regredisse para a escravidão asiática, né? Com o culto à personalidade. Então eles conseguiram que stalinizar a China, né? Uma regressão ao culto da personalidade, à escravidão asiática, né? A mobilização fanática, né? É um absurdo. Então, a revolução cultural do maoísmo, né, num período que vai de 66 até 70, aquela coisa de ataque aos intelectuais, tudo, de denúncia das tendências burguesas, né, que Mao desenvolveu com a mulher dele, com aqueles que depois ficaram conhecidos como a Gangue dos Quatro de Xangai, o Bando dos Quatro, né? Então, porque houve uma tentativa de golpe de Estado que obrigou o Partido Comunista Chinês a entrar no comunismo de guerra. A comuna virou uma coisa novamente compulsória, né? E durante os anos de 66 até 72, mais ou menos 6 anos, a China entrou num colapso, que só não foi as últimas consequências por causa da revolução cultural que o Mao desencadeou para segurar o processo ideológico de decomposição da economia, né? Então, esse processo não podia continuar durante muito tempo, e a saída dele foi, em 72, o Partido Comunista Chinês se aliar com o imperialismo contra a União Soviética, né, na diplomacia do ping-pong, onde o Henry Kissinger e o Nixon fizeram um acordo direto com o Mao Tse-tung, com o Xu Enlai e com o Deng Xiaoping, que foi reativado, foi recolocado como direção do sistema econômico, né? Nessa aliança do imperialismo Yankee com o Partido Comunista Chinês, né, o regresso à escravidão asiática, ao asiatismo, ele sai do campo ideológico que estava na Revolução Cultural e vai para o campo econômico. Ou seja, o processo de formação das comunas deixa de ser socialista e passa a ser de base, as comunas que foram desenvolvidas de forma ampla e de forma, num país de 2 bilhões de habitantes, foi um grande sucesso da Revolução Comunista, o processo de desenvolvimento das comunas até a ruptura khrushchevista, né? Foi brilhante, foi um processo assim de plenitude que mostra o caminho estratégico da Revolução Comunista em relação às questões das comunas. Então, o que aconteceu foi que
com, com, com essa crise, com a ruptura, né, da União Soviética, o maoísmo, o Partido Comunista Chinês, é obrigado a fazer um retrocesso no seu movimento de comunas, de retirar a comuna científica daquele seu desenvolvimento autônomo e transformá-la em base para um projeto capitalista de Estado, que é o projeto asiático, né? Transformar as comunas numa base onde que vai sustentar um capitalismo de Estado de linha claramente asiática, né, de compulsão, de escravismo produtivo, coletivo, né, e que vai ser o sucesso desse desenvolvimento econômico da China, esse boom de industrialização que resulta, né, que é acelerado porque realmente a base da comunidade científica chinesa fornece um eficaz instrumento de rebaixamento salarial, né? De tremendo rebaixamento salarial sem perda de qualidade da mão de obra. Quer dizer, a força de trabalho obtida a partir das comunas, ela é extremamente eficaz, é extremamente produtiva e criativa. Que é isso que está, esse é a chave do sucesso chinês e que agora, contraditoriamente, colocou a China e o imperialismo numa rota de colisão, né? Quer dizer, o próprio imperialismo não tinha noção do que estava fazendo. Quer dizer, o imperialismo entrou no acordo com o Partido Comunista Chinês por necessidade de sobrevivência do imperialismo. Quer dizer, quando o Nixon e o Henry Kissinger vão para Pequim para fazer aliança contra Moscou, é porque o imperialismo estava totalmente acuado no mundo inteiro, né, sob o avanço do poder operário. Independentemente das burradas do Khrushchev, da estupidez khrushchevista, o poder operário e os partidos comunistas, principalmente europeu, estavam em pleno avanço contra o imperialismo. Os movimentos de libertação nacional na África e na Ásia estavam acuando totalmente o imperialismo. O imperialismo estava numa crise, praticamente numa crise de pré-falência, né? Você tinha movimentos de libertação nacional na África, sob orientação comunista, e na Ásia, que estavam sendo vitoriosos em todas as linhas. Você tinha na Europa Ocidental partidos comunistas fortíssimos, como o Partido Comunista Chinês, francês, italiano, grego, português, partidos comunistas com grande força de massa e questionando e chegando em processo de ascensão. Mesmo na América Latina, você tinha alguns avanços, como no Chile e no Uruguai, né? E tentativas como do Peru, do general Velasco Alvarado. E você tinha um quadro mundial profundamente anti-imperialista. Né? Então o imperialismo foi para sentar com a mesa para fazer aliança com o Partido Comunista Chinês, pressionado, não foi porque ele queria, ele tinha força para usar a Revolução Comunista Chinesa, ele foi porque estava acuado, estava pressionado, estava pré-falimentar, e a aliança com o Partido Comunista Chinês deu o tempo necessário para o imperialismo fazer a sua preparação produtiva
e criar a sua arma tecnológica, a arma da CNC, do controle numérico, do maquinismo com controle numérico computadorizado, que possibilitou o ataque no final dos anos 70 e começo dos anos 80, o ataque mundial de reestruturação produtiva, de automação, de finalização do trabalho abstrato vivo dentro do maquinismo, e com isso golpeou o coração da União Soviética, do processo soviético, que era baseado nas coletividades fabris, né? No poder operário gerado nas coletividades fabris. Quer dizer, o processo de automação, de acelerada, que o imperialismo conseguiu desencadear a partir dos finais dos anos 70, o objetivo dele era quebrar, né, as coletividades fabris, era quebrar o núcleo do poder operário, que eram as coletividades fabris. As coletividades fabris eram o lado vulnerável da produção industrial capitalista. A nossa experiência com as escolas operárias nos anos 70, né, que nós começamos as nossas escolas operárias em 70, exatamente em 1970, e o núcleo delas, o sucesso delas, estava que, através das escolas operárias, começamos a montar, e com bastante eficácia, comitês de fábrica clandestino, que são coletividades fabris. Então, o duplo poder, o poder operário, se estrutura a partir de coletividades fabris e forma o duplo poder no coração da produção capitalista. Quer dizer, você tem a gerência capitalista, burguesa, do processo de produção industrial, e na base você tem a reação operária, formada por comitês de empresa, onde os operários faziam a contragestão capitalista, quer dizer, organizavam o processo produtivo de linha de montagem e de produção, de operação de máquinas, sob a hegemonia da organização operária. Então você tinha uma luta radical, camuflada, oculta, lá na base fabril, né? E isso estava matando o capitalismo. O poder operário tinha que ser liquidado, tanto no confronto mundial com a União Soviética, como também em cada unidade produtiva, em cada fábrica, porque isso estava onerando barbaridade a produção capitalista. Quer dizer, uma organização de base de uma fábrica, ela é poderosíssima, porque ela obriga o capital a concessões e concessões que implicam no aumento exponencial dos custos dentro de uma fábrica. Então, a instalação do sistema maquinário CNC, generalizado em todas as indústrias, não foi pouca coisa, foi uma baita de uma arma, foi liquidação definitiva do poder operário, foi uma tremenda vitória do capital, mas ao mesmo tempo uma tremenda vitória que vai implicar imediatamente, quase que imediatamente, no colapso do imperialismo, porque expulsa o valor, a produção de valor do interior do seu maquinismo, expulsa a produção de valor de sua base, que é capital. O capital não tem mais como obter valor se não for arrancando de fora da produção capitalista, e coloca, portanto, o capital em dependência com os modos de produção asiático e feudal. Quer dizer, então o capitalismo passou a ser presa, se tornou presa da agricultura familiar, né, que é o modo de produção feudal do MST, né, desses movimentos da igreja, que é o modo de produção feudal, e dependente da produção de valor dos países asiáticos, onde tem a produção do escravismo asiático.
Então o capital, quando ele perde a sua dinâmica interna de produção de valor, ele se torna vulnerável ao feudalismo, que é o modo de produção europeu, né, cujo centro é a Igreja Católica, é o Império Romano, e se torna dependente do modo de produção asiático, porque são esses dois elementos que vão produzir valor que o capital precisa para continuar se alimentando. É por isso que ideologicamente, politicamente, o capitalismo rompe sua aliança com a Igreja Católica e passa a atacar o Império Romano, faz aquela denúncia da pedofilia dos padres, ataca a Igreja Católica e amplia sua rede evangélica, né, que é a sua igreja é a igreja evangélica, a igreja do capital é a igreja evangélica, é a Reforma Protestante, é Lutero, é Calvino. Então ele amplia isso como forma de contrabalançar o aumento da sua dependência à produção de valor feudal, no feudalismo, que é a base do Império Romano, e no asiatismo, que é a base do modo de produção asiático, né, que é a escravidão coletiva. Então é o mundo que a gente está vivendo. Nós temos um capital que depende da produção do valor, e quem produz valor é o modo de produção feudal, é o Império Romano, e o modo de produção asiático, que é a China, né, e sua rede de relacionamentos, que agora a Rússia passa a participar dela aí. Então, a Revolução Chinesa ela foi obrigada a regredir a escravidão asiática, né, por causa da ofensiva do Khrushchev contra o comunismo científico. Quer dizer, o Khrushchev e sua turma viraram anticomunistas, né? Fizeram o serviço do imperialismo tentaram fazer, e o que nós temos é que o processo de desenvolvimento da comuna socialista, da comuna comunista, da comuna da consciência e da comuna científica está estagnado. Ele avançou até o ponto em que a Revolução Chinesa levou ele pouco antes até o ponto em que o khrushchevismo partiu para o ataque para destruir. Então, a partir desse momento, a comuna estagnou, a comuna científica está parada, né? Mas, em compensação, o mundo está convulsionado numa crise geral, né, que só vai ser resolvida com a retomada do desenvolvimento da comuna científica. Quer dizer, cada vez mais aponta essa questão. Por isso que nós, né, eu, na minha pequenez aqui, coloco que a questão fundamental que deve nos orientar estrategicamente é a retomada do desenvolvimento da comuna produtiva, das comunas produtivas na perspectiva do socialismo, ou seja, de ruptura total com o mercado mundial, com a dolarização da economia e das relações de troca e com o imperialismo. Quer dizer, nós precisamos criar uma estrutura produtiva que se coloque como duplo poder e que evite ser engolida, ser absorvida pelo buraco negro capitalista, né, que está, pelo imperialismo, é um buraco negro que suga todo o valor que gravita em torno dele. Então nós temos que criar coletividades produtivas
que evitem que o valor que nelas é produzido, porque não há como produzir sem gerar valor, que o valor nelas produzido seja absorvido pelo buraco negro do imperialismo.